Sabe aquele país que todo mundo acha que conhece, mas que, na verdade, a gente mal arranha a superfície? Hoje, a gente vai fundo na Rússia. Um império, de verdade, sem fronteiras. Pensem rápido. Falei Rússia. Qual é a primeira imagem que vem na cabeça, assim, de bate-pronto? Aposto que é algo como política, guerra, umas paisagens bem cinzentas, né? É o que a gente mais vê por aí, o que chega pelos noticiários, é o clichê. Mas e se tudo isso for só a pontinha do iceberg? E se por baixo dessa camada superficial existir uma realidade, assim, muito mais complexa e, olha, fascinante? Para ter uma ideia do tamanho da coisa, é só pensar no número: 11. 11. São 11 fusos horários diferentes, dentro de um país só. É maluco, né? Enquanto um lado do país está tomando café da manhã, o outro já está jantando. Tudo ao mesmo tempo, na mesma nação. E claro, esse tamanho todo se reflete numa terra de extremos. Então, nossa primeira parada é para ver como a natureza russa é espetacular. A gente vai do fogo dos vulcões ao gelo mais profundo que existe. Olha só isso, a Península de Kamchatka. É um lugar tão, mas tão isolado que simplesmente não tem estrada ou trem para chegar lá. É o reino dos vulcões. São mais de 300. Imagina só, rios de lava escorrendo pela neve, geysers explodindo água fervente. Parece que a terra tá viva, respirando ali. E sabe quem manda no pedaço? Os ursos pardos. Tem mais urso que gente lá. Eles são os donos da terra, de fato. Saindo do fogo, a gente mergulha no gelo, no lago Baikal. E olha, chamar de lago é até pouco. É praticamente um oceano de água doce. Com 25 milhões de anos, ele é o mais antigo e o mais profundo do mundo. A água é tão cristalina que no inverno dá para enxergar até 40 metros através do gelo. É absurdo. E o mais legal é o lar de mais de 2.000 espécies que só existem ali, incluindo a nerpa, que é simplesmente a única foca de água doce do planeta. E essa loucura de extremos não para por aí, não. Pega só Oymyakon. É um dos lugares habitados mais frios do planeta. Faz tanto frio que se alguém jogar água fervendo para o alto, ela vira neve antes de cair. Os carros não podem ser desligados, senão congelam. Agora, corta para Sochi, a milhares de quilômetros dali. Um resort subtropical, cheio de palmeiras, praia, no Mar Negro. É o tipo de lugar onde dá para ir à praia de manhã e esquiar na montanha à tarde. No mesmo país. Aí, quando a gente acha que já entendeu a Sibéria, que é só gelo e neve, pá, aparece outra surpresa. As areias de Chara. É isso mesmo, um deserto, com dunas de areia dourada, bem no meio da Sibéria. E o mais bizarro, ele é cercado por floresta congelada e montanhas cobertas de neve. É como um oásis ao contrário. E toda essa variedade na natureza, claro, também aparece nas pessoas. Aquela ideia de uma Rússia com uma cultura única, toda igualzinha, esquece. Não tem nada a ver com a realidade. O que existe lá é um mosaico de culturas impressionante. Quer um exemplo? A única região da Europa onde a maioria da população é budista fica na Rússia. É a República da Calmúquia. O povo de lá, os Kalmyks, são descendentes de nômades da Mongólia que chegaram na área lá no século XVII. Basicamente, criaram um pedacinho da Ásia dentro da Europa. E depois de um período de repressão na era soviética, a cultura deles está vivendo um renascimento incrível. Eles construíram o maior templo budista de toda a Europa, estão resgatando tradições antigas e tem um detalhe muito curioso. O xadrez é matéria obrigatória em todas as escolas. O sonho deles é transformar a região num santuário mundial do xadrez. Bem diferente, né? Agora, se a gente for para as montanhas Altai, a viagem no tempo é ainda mais longa. O chão congelado de lá guardou por 2.400 anos a múmia de uma nobre, a princesa de Ukok, coberta de tatuagens super detalhadas. É um lugar que tem pinturas em cavernas de milhares de anos atrás, e onde ainda hoje tem gente vivendo como os ancestrais. Pastores nômades morando em yurtes, aquelas tendas redondas, criando seus iaques no frio. Essa mistura do antigo com o novo aparece muito na arquitetura também. A Rússia tem símbolos de poder de eras completamente diferentes, muitas vezes um do lado do outro na mesma cidade. É um contraste gritante. Pensem, por exemplo, no Palácio de Catarina. É o puro luxo da época dos czares. Lá dentro tinha uma coisa de outro mundo, o Salão de Âmbar. Era um cômodo inteiro, do chão ao teto coberto de painéis de âmbar e ouro. Só que ele foi roubado na Segunda Guerra Mundial, e até hoje ninguém sabe onde o original foi parar. Virou um dos maiores mistérios da arte.
Agora, vamos mudar completamente de cenário e falar de outro tipo de palácio. Um palácio que não era para a realeza, mas que ganhou exatamente esse apelido, o Palácio do Povo. Pois é, a gente está falando do metrô de Moscou. Imagina, em plena era comunista, eles construíram um dos metrôs mais luxuosos do mundo. Cada estação parece uma galeria de arte, um salão de baile subterrâneo, tem colunas de mármore, lustres de cristal gigantescos, mosaicos incríveis. A ideia era justamente essa, ser um palácio para o povo. E quando a gente sobe de volta para a superfície, essa grandiosidade toda continua. Lá estão as 7 irmãs de Stalin, os arranha-céus gigantes que marcam o visual de Moscou. A ideia era que eles fossem o símbolo máximo do poder soviético. Mas o engraçado é que o estilo deles lembra um pouco os palácios dos czares. Uma ironia, entanto. Então a gente chega no ponto central de tudo isso. A Rússia não é uma coisa só. Ela não é A ou B. Ela é A e B ao mesmo tempo. A verdadeira identidade do país está justamente nessa soma de contradições. Pensem bem no que a gente viu: vulcão ativo e lago congelado, templo budista e monumento soviético, praia com palmeira e a cidade mais gelada do mundo, nômades vivendo como há séculos e, ao mesmo tempo, centros de alta tecnologia, o luxo dos czares e a grandiosidade comunista. Tudo isso junto, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Talvez a melhor forma de entender seja essa. O que de longe a gente vê e acha que é só tensão, só conflito, quando a gente chega mais perto, descobre uma profundidade, uma complexidade que é, assim, extraordinária. No fim das contas, por causa de tudo isso, do seu tamanho, da sua beleza, das suas contradições e do peso que tem na história, a Rússia é uma nação que simplesmente não dá para ignorar. E a pergunta que não quer calar é: o quanto mais será que existe debaixo dessa superfície que a gente ainda nem imagina?